Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Poliana. Vou trabalhar com vocês neste semestre a disciplina de análise orientada a objetos. Hoje, a nossa primeira aula, nós teremos 3 encontros, né? Vamos trabalhar o segundo e o terceiro semestre. E só lembrando que a gente trabalhou no semestre passado, vocês já me conhecem um pouco, tivemos, acho que foram 4 aulas no semestre passado, e agora a gente vai fazer o quê? Vai dar uma continuidade de algum dos pontos que nós tratamos, porque agora a gente vai entrar na parte de análise. Lá a gente falou sobre o quê? Engenharia de software, engenharia de requisitos, gerenciamento de projetos, e no finalzinho, que foi a nossa 4ª aula, nós falamos do EKD, e mais no final da aula também nós falamos de modelagem orientada a objetos, foi um overview, né, uma coisa assim bem rapidinha, e depois também falamos um pouquinho sobre o UML. Então nesse semestre a gente vai se aprofundar um pouco mais na UML, vai conhecer, vai voltar também, reforçar os conceitos da orientação a objetos, depois vamos entrar em UML e depois vamos trabalhar alguns diagramas importantes da UML para o nosso curso e também para a vida profissional de vocês, certo? Nós vamos ver o diagrama de caso de uso, e isso na próxima aula, e na terceira aula o diagrama de classe. Aí no próximo semestre, com outros professores, vocês terão sequência também com outros diagramas, tá certo? Bom, antes de começar nosso material, eu queria falar de um aluno que participou do nosso fórum, né? Foi o primeiro aluno, que foi o Wellington Ferreira, ele é de Goiânia, tutor eletrônico Ricardo Camargo e tutor de sala Fernando Finotti. Então ele comentou, com base no nosso fórum, no assunto do nosso fórum, sobre a importância da UML no sentido de padronização e uniformidade. Então o que é interessante da gente falar isso? Lógico que no final da aula eu vou explicar um pouco mais, mas quando a gente fala em ter uma linguagem de modelagem, como a UML, então a gente está falando de uma forma da gente se organizar, assim como o Ayrton colocou, uniformizar, mas não vamos colocar junto com essas 2 palavrinhas a palavra engessar, porque não é esse o objetivo da UML. Então, quanto mais você se aprofundar, fizer da UML uma religião, aí você está engessando e aquilo não te ajuda no seu processo de desenvolvimento. Então, faça da UML como um material de consulta e uma adaptação ao seu processo de desenvolvimento, tá certo? Beleza, então, depois eu falo mais sobre a UML. Aí, pessoal, tem mais uma coisinha que eu queria de vocês, no decorrer dessas 3 aulas também, né? É que a gente vai ter, ao final do semestre, a parte de seminário, que é onde vai ter o encontro. No caso assim, a integração, né, da minha disciplina, do professor Anderson, que vocês já conheceram, e também do professor Roberto. Então entra análise de sistemas, a parte de programação e também de banco de dados. Então vai ter o quê? Uma integração dessas disciplinas, e eu gostaria de quê? Da sugestão de vocês, de como vocês gostariam que fosse seminário. O material já está pronto, mas a gente quer o quê? Uma contribuição de vocês para a gente também melhorar aquilo que a gente já tem, tá certo? Baseado que na aula que tiveram com o professor Anderson, que terão comigo e a que terão com o professor Roberto, beleza? Então isso vai ajudar muito para o seminário de vocês ser mais proveitoso também, ok? Beleza, vamos ao quadro então. Pessoal, como eu falei, essa aula de hoje, ela vai ter um pouco da revisão do que a gente viu no semestre passado. Então, alguns slides vocês já conhecem, tá? Mas quem aprendeu e está vendo de novo, só vai conseguir aprender e abstrair um pouco mais. Beleza, então vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Uma introdução à orientação a objetos. Então, segundo Rambaud, esse é um dos caras da UML, uma figura muito importante quando a gente fala da UML. Por quê? Porque ele foi um dos pensadores. A gente chama o quê? Dos 3 amigos, que vocês também vão ver durante o decorrer da nossa aula. E ele fala o que sobre a orientação a objetos? A orientação a objetos trata-se de uma nova maneira de pensar os problemas, utilizando modelos organizados a partir de quê, pessoal? De conceitos do mundo real. Então, é uma forma da gente trabalhar esse nosso mundo, né? E colocar essas informações no meio computacional. Certo? Porque a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil você conseguir tirar as informações de um cliente, você conseguir entender a necessidade de um cliente, né? Pensando aqui no mundo real, e jogar isso para esse meio computacional. Então, com a orientação a objeto, a ideia era o quê?
era aproximar esses dois mundos, beleza? E quando a gente fala em orientação a objeto, a gente tem como principal componente o quê? Dados e comportamentos. Vamos falar mais disso ainda à frente. Continuando. Mais um comentário, né? É um paradigma, um padrão para o desenvolvimento de aplicações, ou seja, é uma estratégia de desenvolvimento de software que organiza software como uma coleção de objetos. Então, se eu falo em orientação a objetos, o foco de vocês, o nosso foco, tem que ser no objeto, tá? Então, isso aqui é uma figura muito importante para a gente tratar ao longo do nosso curso e também para vocês que vão adotar aí no processo de desenvolvimento de vocês a linguagem, né, orientada a objeto, que contém tanto dado como a parte de comportamento. Então, a gente pode traçar um paralelo assim. Você pode colocar aqui. Tem o meu objeto e eu vou colocar aqui o mundo real e o mundo computacional. O que eu vejo no mundo real? Eu vejo dados e eu vejo comportamento. Não foi isso que nós falamos aqui? Dados e comportamentos, ou propriedades e comportamentos. E na parte do mundo computacional, como que eu vou transferir essa informação para o mundo computacional? O que são dados eu vou chamar de atributo, e o que são comportamentos eu vou chamar de operações, ou métodos, né? Ou seja, eu já estou fazendo uma transferência. Estou pegando algo do mundo real e transformando aqui já para o mundo computacional. Então, existe aí um paralelo também para nos apoiar a entender esse conceito de orientação a objeto. Tá certo? Continuando, então. Aqui a gente tem o quê? Uma evolução. Vocês também já viram esse slide. E eu só queria acrescentar o quê? A gente tem aqui em 2001, a gente tem o C#. E depois, em 2002, o VB.NET. Aí, que a gente... Vamos ver pontos importantes. Em 1960, Simula. Depois, uma linguagem muito importante, muito falada, né, que é o C#. Depois, o Turbo Pascal, em 89. E o Java, né, que veio em 95 e tem uma grande força também hoje no meio desse nosso meio computacional, no meio de desenvolvimento, né? E depois também como uma evolução, a gente teve o C# e depois, em 2002, que veio o VB. Então, assim, vocês podem ver o quê? Essa linguagem orientada a objetos, ela é super antiga. Então, não é uma coisa nova, uma coisa que acabaram de criar. Mas ela surgiu em 66, mas ela veio passando por quê? Por evoluções. E a cada dia tem surgido o quê? Novos conceitos, novas formas de se trabalhar, novas evoluções, que sempre tem como objetivo fazer o quê? Facilitar o desenvolvimento de software, facilitar a construção do nosso software, tá certo? Ok, seguindo. Aí aqui temos o quê? Características da orientação ao objeto. Temos um ponto importante, que é a parte de reusabilidade, reutilização de componentes de software e a diminuição do tempo de desenvolvimento. Então, quando eu falo em reutilização, eu posso pensar o quê? Eu posso pensar em reaproveitamento. Ou seja, a gente não tem que ficar inventando a roda, certo? Vamos colocar aqui. Reutilização. Você criou uma classe, você criou vamos pensar num componente, alguma coisa que você possa depois, futuramente, fazer o quê? O reaproveitamento. Se você consegue reaproveitar algo, reutilizar algo, você também está diminuindo o seu tempo, porque você não está criando mais algo do zero, você está reaproveitando e ganhando tempo durante o seu desenvolvimento. Tá? Então, vocês podem pegar hoje componentes prontos na internet, que são frees, ou também podem pegar componentes que são pagos e esses componentes podem ser utilizados de diversas formas no ambiente de desenvolvimento de vocês, tá certo? Então, é sempre uma forma da gente estar reaproveitando, tá? E ganhando tempo também. Porque hoje a gente sabe, hoje não só hoje, né? Sempre foi assim, mas hoje a velocidade está maior ainda, que os nossos clientes querem tudo para ontem. Então, por que eu vou ficar criando coisas que já estão prontas, certo?
E outra questão é a parte de manutenibilidade. Mudanças bem localizadas, não acarretando propagação descontroladas. Vamos pensar que aqui, ó, eu adquiri um componente para tratar um envio de e-mail, tá? Então, ao invés de eu criar tudo isso para fazer envio de e-mail, eu vou reaproveitar. E aí eu estou fazendo também vou criar um conceito também onde eu quero fazer o reaproveitamento em várias classes do meu programa. Aí quando eu for dar manutenção, por eu ter uma visão organizada também dos meus códigos, ao invés de eu fazer essa modificação nessa operação em todas as classes que fizeram heranças, que fizeram esse reaproveitamento, eu faço uma manutenção somente aqui, que pode ser propagada em todas as minhas outras classes que também estão utilizando esse componente, digamos assim, né? Então, tudo isso é para o quê? Para agilizar também o nosso processo, tá? Outra coisa importante, que vem a parte da confiabilidade. Aí é um conceito que nós vamos ver mais na próxima aula, que envolve aqui o encapsulamento. Permite o maior controle e segurança às classes dos meus objetos, conceito que vamos ver mais à frente também. Outra coisa, é uma forma de você fazer o quê? Você vai criar classes e você vai criar nesse encapsulamento algumas como é que fala? Modificadores de acesso, que são o quê? Públicos, protegidos ou privados. Nesse momento você faz o quê? Você organiza as suas classes e você vai definir o que vai ficar público, visível entre outras classes do seu programa, o que vai ficar protegido, que vai ser visível entre as suas subclasses, quando vocês entrarem no conceito de herança, ou o que vai ficar somente privado, ou seja, somente numa única classe em que você estiver trabalhando, tá certo? Então é um conceito que vocês vão ver na terceira aula, mas também vão entender melhor quando vocês estiverem fazendo o quê? A parte de implementação. Quando vocês entenderem, entender o conceito e partir para a implementação, aí fica um pouco mais claro ainda esse conceito de encapsulamento. Outra questão importante, a questão da extensibilidade. É a medida da facilidade em se adicionar novas funcionalidades, ou seja, operações, a um componente de uma modelagem existente. Quando você fala em extensibilidade, vocês vão ver também mais à frente que isso é tratado na parte de herança e também quando a gente falar sobre polimorfismo. Certo? E também quando você fala lá de reusabilidade. Por quê? Quando a gente cria programas, a gente não cria programas para eu crio hoje, não vou mais utilizar. E só um instantinho, pessoal. Eu crio hoje, não vou mais utilizar, mas eu vou criar programas que o cliente vai poder utilizar, ele vai poder sugerir melhorias a cada vez que você estiver fazendo o quê? A utilização desse programa, que ele estiver fazendo a utilização desse programa. Então, cria-se programas para que ele possa sempre estar evoluindo, em constante evolução. Então, quando você criar esses programas, não vai criar um programa engessado e falar assim, ó, aqui está o programa e ele não pode ser feito nenhuma melhoria. Essa é a única forma que você tem de utilizar esse programa. Então, não é isso que a gente faz quando a gente cria um programa. A gente sempre vai dar essa abertura para o cliente para permitir que o sistema possa crescer também, seja customizado. Tá certo? Voltando ao quadro. Agora a gente vai brincar um pouquinho. E eu até aproveitei o mesmo slide também do semestre passado. Para entender um pouquinho esse conceito de objetos, vamos partir do mundo real, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês identificarem quais são os objetos dessa figura aqui e eu já volto para a gente conversar um pouquinho.
E aí, pessoal, conseguiram achar os objetos na figura? Vi que tivemos vários polos, né? Jaru, Sobral, Santa Luzia, Uruguaiana, fizeram as contribuições, colocaram bastante objetos, exatamente isso. Então, vamos identificar aqui na figura. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho gato, tenho cachorro, eu tenho um tapete, eu tenho pessoas, né? O homem aqui, outro homem, tenho gaiolas, tenho porta, tenho o pratinho do cachorro, né? Bom, isso aqui nem sei, acho que é um ratinho, né? Tem um passarinho aqui também. E parece que tem um pato dentro da gaiola, né? Meio estranho, né? Então, são todos esses objetos... Opa, tem um sofá também, ó. Bem grandinho aqui. Então, são todos esses objetos que a gente consegue identificar nessa figura, certo? Agora, vamos tentar trazer também mais agora para o mundo computacional. Vamos voltar lá. Próximo slide. Conceitos da orientação a objeto. Então, recapitulando. Trata-se de qualquer coisa do mundo real. Vocês acabaram de ver na figura anterior, tá? Qualquer coisa com limite e a sua identidade bem definido, contendo os atributos, que a gente já vai detalhar um pouco mais, que eu falei que são os dados, as operações, que são os comportamentos. Também denominado instância de uma classe. Outro conceito importante, tá? Anota aí no caderno de vocês, ou no bloco de notas, onde vocês quiserem. Um objeto é uma entidade com uma fronteira bem definida, e identidade que encapsula, pensa como proteção, né? O estado e o comportamento desse objeto. Aqui também tem outra contribuição, agora dos três amigos, ó, o Bush, o Rambo e o Jacobson, tá bom? Continuando, pessoal. Vamos pensar agora jogando esses objetos para o quê? Para o mundo computacional. Se eu falei que a gente vai tratar como dados sendo os meus atributos e comportamento como os meus métodos ou minhas operações, vamos achar para esses objetos aqui, esses três objetos, os atributos e as operações. Então, pensa no objeto pessoa. O que um objeto pessoa tem de característica, tem de dados? Então, uma pessoa tem nome, uma pessoa tem telefone, mais o quê? Uma pessoa tem endereço. Beleza? Então, esses são o quê? São os dados. Vamos fazer aqui rapidinho para o carro também. Carro tem cor, tem modelo e tem uma marca. E o telefone também tem uma cor, também tem um modelo. Vamos colocar uma marca também, tá? Então, eu falei o quê? Desses três objetos, pessoa, carro e telefone, eu identifiquei os dados, beleza? Então, são o quê? Vou chamar de atributos agora, tá? Vocês podem definir se querem chamar de dados ou atributos. Mas, quando estivermos falando na programação, na parte de modelagem, nós vamos utilizar o termo atributos. Então, esses são os atributos desses objetos, beleza? Agora, quais são os comportamentos? Esses comportamentos seriam o quê? Seriam operações. Quais são as operações, quais são as ações que uma pessoa executa? Uma pessoa sabe andar, sabe falar, estudar e por aí vai, né? Então, quando eu falar em operações, falando dessas ações que essa pessoa, que esse objeto pessoa, ele consegue executar. Beleza? E agora um carro. Quais são as operações de um carro? Um carro pode ligar, desligar, frear, né? E por aí vai. Aí vai depender o quê? Do grau de abstração de vocês. Então, essas são as operações de um carro, do objeto carro. Agora, de um telefone. Quais são as operações de um telefone? Num telefone eu posso fazer o quê? Eu posso também ligar um telefone. Eu posso desligar e eu posso também enviar mensagem, enviar SMS, beleza? Então, coloquei aqui 3 operações. As demais vocês podem ir pensando aí também. Então, você já conseguiram identificar o quê? O que são dados, no caso, atributos, e o que são os comportamentos ou as operações de cada um desses objetinhos que a gente apresentou no quadro, ok? Vamos continuar.
Agora entra uma coisa, pessoal, muito importante em todos, não só na nossa área, na área de informática, mas como em todos os meios. Por quê? A gente precisa de uma abstração. Nós temos que usar nossa massa cinzenta aí, né? Que é a nossa habilidade mental que permite aos seres humanos visualizarem problemas do mundo real, com vários graus de detalhe, dependendo do contexto corrente do problemas. Pois bem, a gente pode pensar que, se alguém pede para mim, eu preciso de um telefone, então eu consigo abstrair, eu consigo pensar que ele pode querer um telefone assim, ou um telefone assim. Agora, quando ele começa a detalhar um pouco mais, eu gostaria de um telefone que fosse vermelho. Então, eu penso nesse telefone e nesse telefone. Eu gostaria de um telefone que ele tivesse alguns botões. Eu penso de novo nos 3. Então, a pessoa, imagina agora o seu cliente. Ele começa a passar para você a necessidade dele e aos poucos você vai abstraindo, vai trabalhando a sua habilidade mental. Ou seja, aos poucos você vai conseguindo identificar o problema dele ou a necessidade dele, que é melhor a gente falar assim, né? Necessidade do seu cliente. O que vai acontecer? Quando você vai identificando essas informações, aos poucos você vai chegando na necessidade real dele. Beleza, aí ele começa a falar assim, eu quero um telefone que ele permita enviar mensagem. Enviar mensagem. Então você já consegue abstrair um pouco mais, você consegue ir refinando a coisa até chegar nesse ponto aqui, ó. Então, eu sei que esse telefone antigo não envia mensagem, eu sei também que um orelhão não envia mensagem. Então, o que ele quer é um celular, beleza? Então, eu trabalhei a minha capacidade de abstração. Beleza, aqui eu posso pensar o quê? Alguém pode falar em esporte e eu posso, nesse caso, tentar identificar qual tipo de esporte que ele está se referindo. E aqui é a mesma coisa, aos poucos você vai perguntando, tirando a informação do seu cliente, identificando de fato o que ele precisa, o que ele está buscando ou o que ele está explicando para você a partir de o quê? De uma necessidade dele. Beleza, pessoal? Então, essa habilidade, esse poder de abstração, né, que eu posso dizer assim, ele é tratado, ele é melhorado no decorrer da nossa vida profissional, tá certo? Porque se você hoje faz um sistema e você conhece algumas regras de negócio, você aprofunda um pouco mais nele, amanhã quando alguém vier sugerir, dar novas ideias, aquilo está bem fresco na sua cabeça. Então é muito mais fácil você abstrair, trabalhar o seu lado mental, né? Para entender essa necessidade do cliente e chegar ao quê? Na necessidade real dele. E tem mais chances de entregar para ele um produto, né, um sistema que melhor atenda a necessidade do seu cliente, entendeu? Então isso assim, não é na primeira, vamos dizer assim, na primeira entrevista que você vai com o seu cliente, no primeiro levantamento de requisitos, que você consegue tirar dele essas informações, você consegue abstrair bem. Então é uma coisa que a gente vai tendo que trabalhar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira aí profissional, tá certo? Outra coisa importante, quando a gente faz esse levantamento de requisitos com o cliente, dessas necessidades, o que é importante? Validações, porque nem sempre o que você abstraiu, né, o que você entendeu é de fato o que ele está pedindo, certo? A gente vai ver mais à frente também essa grande dificuldade que a gente também tem de conseguir converter o pensamento dele a nível de mundo real para o nosso mundo computacional, beleza? Vamos ver ao quadro. Bom, aqui é um exemplo muito claro. Eu lembro até hoje que quando eu dei uma aula dessa, foi o Ricardo de Uruguaiana que mandou para mim, lembrando sobre esse slide, né, que eu também acho ele super interessante. Bom, então imagine, um cliente, ele pediu um balanço, tá? E olha como que o cliente explicou. Eu quero um balanço desse jeito aqui. Cadê minha canetinha? Opa, eu quero um balanço desse jeitinho aqui. Essa foi a explicação que ele deu. Deixa eu só ver se aparece minha canetinha. Então deixa eu sem zoom mesmo. Tá, então o cliente explicou como que ele quer. Aí ele colocou na explicação dele, o que ele conseguiu passar foi que tinham 3 degraus. Tá? Espera só um pouquinho, volta. 3 degraus. E aí depois, como que o líder de projeto entendeu? O cara já colocou uma árvore no meio do balanço, já complicou tudo. Aí depois o terceiro item, como que o analista projetou? Só um pouquinho. Tá.
Como que o analista projetou? Então, ele colocou essa árvore e no meio de uma árvore ele colocou que o balanço passaria por ali. A pessoa nem entra aqui, né? Nem precisa entrar nesse meiozinho. Essa foi a ideia do analista, que o analista entendeu do projeto. Próximo. Vamos lá. Quem clica? Eu clico. Mais um. Eu acho que os alunos vão conseguir enxergar, né? Vamos lá. Beleza, próximo. Cadê? Bom, pessoal, minha imagem deu uma congelada ali. Mas qual que é a ideia? É mostrar que cada um foi falando o que gostaria e cada um foi desenhando da forma como foi abstraindo, como ele entendeu, né? Ele trabalhou, cada um trabalhou a sua habilidade mental e cada um teve o seu entendimento, tá certo? Então, vocês podem entender, como eu falei, sempre que fizer uma validação, um levantamento de requisitos com o cliente, não sofra do Ivon Saf, né? Vai lá e já sai codificando, sem passar por uma análise e sem passar também por uma aprovação do cliente e perguntar, é isso mesmo que você queria? Através de quem? De alguns diagramas da UML ou alguma outra documentação que você fizer. Fez algum modelo, fez alguma documentação, mande para o seu cliente, marque uma reunião, mande por e-mail, de alguma forma valide com ele, para quê? Para daí sim você dar sequência, tá? Não vai sair programando sem antes entender, sem antes saber se o que você entendeu foi de encontro à necessidade do seu cliente, tá certo? Acho que eu posso voltar ao quadro, né? Então tá bom, vamos lá. Tá, eu só não posso escrever no slide, então vamos lá. Beleza, eu parei aqui no quarto, que é como o programador construiu. Então olha aí o quadrinho 4. O programador fez uma árvore com um balancinho do lado encostado no chão ainda. E depois, como o consultor de negócios descreveu. Aí o cara já dá aquela florida, né? Já colocou uma poltrona chique em cima do balanço, que eu acho que no primeiro que subisse já ia quebrar o galho da árvore. E depois, como o projeto foi documentado. A gente tem um sério problema também na nossa área, que é a cultura de se fazer o quê? Documentações. Eu também sou contra, pessoal, fazer aquele monte de documentação que não será reaproveitada. Então, é importante fazer documentações que servirão para futuras manutenções, que servirão para a minha equipe de desenvolvimento, que servirão para o meu cliente. Então, eu vou criar documentos, vou criar artefatos para apoiar o projeto e não para complicar o meu projeto. Beleza? E depois, que funcionalidades foram entregues? Somente a cordinha, né? E depois outro item, como o cliente foi cobrado? Então, como se tivesse entregue para ele uma montanha russa, porque foi um preço muito caro e não foi entregue nada. E como foi mantido? E por último é o quê? O que o cliente realmente queria? O que a gente pode ver? Que todo mundo teve seu pecado aqui durante o processo de desenvolvimento, porque nem o cliente conseguiu expor o que de fato ele queria. Então aqui é a primeira ideia dele, aqui o que ele explicou e aqui o que de fato o cliente queria. Uma coisa super simples e foi cobrado aqui de forma super exagerada. Então é só, lembrando, sempre façam validações do entendimento de vocês, beleza? Continuando. Ah, tá. Essa imagem, pessoal, era uma forma de mostrar o quê? A questão de entendimento também. Se eu falo para vocês, eu tenho um filho que ele é garoto propaganda, multimarcas, e está ganhando uma nota, está ganhando muito dinheiro e sai em todos os jornais e ele... Desculpa, eu estou com um pouquinho de falta já. Ele sai em todos os jornais e está ganhando bastante dinheiro com isso. Quando que a gente vai imaginar que vai ser essa figura, né? Que a gente vai ter um bebezinho, vamos mostrar o slide, que a gente vai ter um bebezinho com o corpo cheio de marcas, né? Por quê? Eu expus para vocês a minha ideia, coloquei a minha informação para vocês e cada um vai chegar o quê? Numa abstração. Mas eu jamais iria imaginar que uma pessoa estivesse falando que o filho seria um garoto propaganda dessa forma, tá certo? Então, vamos aí treinar essa habilidade mental nossa. Alguns já nascem com ela bem aflorada, outros têm que treinar, né? Continuando, então.
Agora, um outro conceito muito importante também, né? Vamos dizer o conceito-chave aí da orientação a objeto, que é a parte da classe. A classe ela vai representar a abstração de um conjunto de objetos também do mundo real. Mas agora eu estou falando o quê? De um conjunto. Até então eu falava de objetos sozinho, agora eu falo de conjunto de objetos. Que possui o quê? Tipos de características e comportamento. Então, o que são características ou dados ou atributos, tá? Às vezes são vários termos para representar a mesma coisa, né? Comportamento, as minhas operações. Aí, o que eu tenho aqui? Da mesma forma, alguém teve que ir lá abstrair, procurar entender do cliente qual classe que ele queria, classe de veículos que ele queria representar. Então, aqui tem um ônibus escolar, um carro de polícia e uma ambulância. E todos esses 3 objetos, eles fazem parte do quê? Da minha classe veículo. Por quê? Porque eles têm dados e comportamentos semelhantes. Tá? Agora, tentem abstrair aí com vocês quais são, a gente já mostrou no exemplo anterior, né? Mas quais são os atributos e as operações desses 3 objetos, os possíveis, né? Atributos e operações. E eu identificando essas operações e atributos, eu consigo classificá-los nesse conjunto, né, de objeto, e eu vou dar o nome de classe veículo, porque aqui dentro vai ter o ônibus, a ambulância e o meu carro de polícia. Ok? Então, é como se fosse o quê? Um modelo. Eu sei que eu tenho uma classe veículo com todos esses dados e com todos esses comportamentos. Eu tenho aqui um exemplo, eu nem combinei com o Celso, com a nossa câmera, mas é assim, ó. Imagine isso daqui que é um objeto, tá? Como se fosse um modelo, um protótipo. Então, a partir desse objeto... Cadê? Aqui. A partir desse objeto, a partir de uma, vamos pensar num protótipo, né, um modelo, eu vou tirar daqui o quê? Os meus objetos. Já falo mais à frente também, tá? Vamos para o nosso quadro de novo. É a mesma coisa que a gente pensar numa receita de bolo. Então, uma receita de bolo, entenda ela como se fosse uma classe, tá? Que a partir dessa classe, eu vou gerar o quê? Os meus objetos. E esses objetos seriam o quê? Seriam os meus bolos. Tá? Agora, jogando isso daqui começando a jogar isso daqui para o mundo computacional. Eu tenho aqui um grupo de pessoas que eu classifiquei como sendo o quê? São os funcionários de uma empresa. Então, eles fazem parte de uma classe chamada funcionário. Aqui eu posso ter o quê? Uma secretária. Secretária é uma funcionária de uma empresa? Sim. Aqui eu posso ter um programador. Programador pode ser considerado um funcionário de uma empresa? Também pode. Aqui vamos supor que eu tenho a analista de sistemas e aqui eu tenho o gerente de projetos. Então, essas 4 figuras aqui, independente delas terem papéis diferentes, elas fazem parte de um conjunto de objetos, tá certo? E que eu posso classificá-los como o quê? Como essa classe funcionário. Então, eles fazem parte, esses funcionários, né, essas pessoas, esses papéis, eles fazem parte da classe funcionários. E todos eles têm o quê? Têm os atributos comuns. Então, eles vão ter matrícula, vão ter nome, data de nascimento, CPF, endereço e também cidade. Tá certo? Então, todo mundo que fizer parte da classe funcionário, no caso, esse grupo de pessoas aqui, eles terão esses atributos. Ok? Beleza? Então, pode seguir. Então, o que é um atributo? É uma característica particular de uma ocorrência de uma classe. Tá? E aqui eu só mostrei novamente a classe funcionário e essa representação. Daqui a pouco, mais na terceira aula também, a gente vai ver o quê? A gente vai ver como que a gente desenha, como que a gente representa isso no diagrama de classe, tá? Então, eu tenho aí esse conceito importantíssimo da programação orientada a objetos, que é a classe, mas tenho também um diagrama de classe, que é um diagrama que você faz, que você desenha,
para anteceder a sua programação, a sua codificação. Com o intuito de quê? Dele te dar um norte do que você deve programar, das classes que você deve criar para o seu sistema. Eu gosto também da definição do Bezerra, que é o Eduardo Bezerra. Tem excelentes livros também sobre orientação a objeto, análise de sistemas. E ele fala o quê? Que atributos são as informações que um objeto armazena. Então vamos lá, eu mostrei lá para vocês. Vamos pensar na secretária. Eu tenho lá a minha secretária. Aí eu vou imaginar que a minha secretária tem os seus atributos, ela tem nome, tem data de nascimento, CPF, endereço e cidade. E aí, quando eu falo, como ele falou aqui, ó, são informações que o objeto armazena. Se eu vou armazenar algo, eu tenho que informar qual que é o tipo desse dado, qual que é o tipo desse atributo. Por exemplo, uma matrícula. Quando eu for armazenar uma matrícula de um funcionário, eu vou falar que ela é do tipo inteiro, tá? Esses tipos de dados vocês já estudaram, tá? Uma matrícula vai ser do tipo inteiro. O nome vai ser o quê? Uma string. Eu vou armazenar alguns textos, né? Data de nascimento vai ser do tipo date. Então, tudo que eu armazenar tem que seguir também esses tipos aqui, ok? Depois temos o CPF, que também é um inteiro. Ou eu posso colocar que o CPF vai ser string, porque eu quero armazenar alguns caracteres também, os tracinhos, né, que compõem aí a máscara do meu CPF. Na parte de endereço também vou guardar um atributo com o tipo de dado, string, e uma cidade também com o tipo de dado string. Beleza? Próximo. Instância. Isso aqui é bem interessante e é muito importante também para o nosso meio. Instanciação. Quando eu falo instanciar, eu posso me falar que eu vou criar. Então, instanciar é criar. Representa cada ocorrência de um objeto formados a partir de uma classe. Voltando aqui então, eu tenho lá a classe funcionário. Certo? Aí, como eu falei, com todos esses atributos. Quando eu fiz uma instanciação dessa classe, eu fiz o quê? Eu criei um objeto dessa classe. Aí eu dei nome para o meu objeto. Aqui eu já criei um objeto. Eu poderia colocar aqui também o quê? Para ficar mais claro e remeter aquelas pessoas que nós mostramos ali. Cargo, né? Tá, então eu fiz uma instanciação, eu fiz uma criação de um objeto. Aí eu tenho lá um funcionário que vai seguir todos esses atributos aqui apresentados. Ele tem a matrícula 123, o nome dele é João, a data de nascimento 12/8/1970, esse número gigante de CPF, esse endereço aqui e essa cidade e o cargo analista. Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou encaixando aquelas pessoas, aqueles papéis que eu representei no slide anterior, tá certo? Então, cada um daquelas pessoas, elas seriam o quê? Seriam objetos que eu vou estar criando a partir do meu modelo, como mostrei ali um protótipozinho de um telefone, né? A partir de um modelo, eu consigo criar quem? Os meus objetos. Beleza? Continuando. Pessoal, dúvidas, daqui a pouco eu já vou parar para olhar as dúvidas de vocês também. Tá? Continuando. Agora, mais uma vez, vocês vão brincar mais um pouquinho, né? Daqui a pouco vão reclamar que estou deixando brincar demais, né? Não pode, hein, pessoal? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler os itens de 1 a 6 e vão ter que responder lá, vão ter que preencher o espacinho para a palavra cruzada. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Olá, pessoal. Bom, vi que tem bastante gente que fez contribuição. Aí tem algumas perguntinhas. Pessoal de Xinguara. Professora, o Ricardo pergunta se o objeto seria a mesma coisa que a classe. Bom, então eu mostrei no slide anterior. Então a classe, ela vai ser o quê? Um conjunto desses objetos. Eu mostrei lá a classe funcionário e quando eu gero disso um objeto, eu vou falar o quê? Eu vou dar vida para ele, certo? Então eu criei a minha classe funcionário e o meu objeto vai ser o quê? O João que eu acabei de criar, beleza? Outro exemplo do meu celular ali que eu mostrei. Eu mostrei para vocês como se fosse um protótipo, uma classe de como tem que ter. Eu tenho esse protótipo, eu tenho esse desenho que tem que conter esses atributos e essas operações. E aí quando você de fato criar esse objeto, a partir dessa classe, você fizer uma instanciação, você vai criar esse objeto, você vai dar vida a um celular de fato, algo palpável, né? Tá certo? Vamos voltar ao quadro. Agora vamos lá preencher nossa palavra cruzada. Então a primeira pergunta representa cada ocorrência de um objeto. Então aqui é uma instância. Deixa eu trocar aqui. Vou botar o izinho. Instância. Beleza? O 2, a habilidade de visualizar os problemas do mundo real com detalhes. 2, então é uma abstração. Opa, botei o tio no lugar errado, o acento no lugar errado. Qualquer coisa do mundo real com um limite e identidade bem definido. Então, eu tenho um objeto. E o 4 é o quê? Conjunto de objetos do mundo real, um conjunto de objetos do mundo real que possui tipos de características e de comportamento em comum. O 4, então, é uma classe, tá? Classe. Depois, uma característica particular de uma ocorrência de uma classe. 5, um atributo. Atributo. E por último é o quê? Linguagem de modelagem unificada, tá de graça, né? Que é o ML. A gente tem mais uma perguntinha do aluno de Xinguara também. Vamos ver no quadro. Bom, enquanto vocês colocam, eu vou indo para o próximo slide. Ok, até agora a gente falou o quê? De atributos de uma classe. Agora a gente vai falar o quê? Da operação de uma classe. Tá, agora vamos pensar o que? A nível computacional, tá? Agora vamos esquecer lá que um funcionário pode andar, pode comer, pode falar. Então, se na prova de vocês eu pedir um exemplo de uma classe funcionário, uma classe pessoa, então lembrem que a gente está falando do mundo computacional. Então, vamos colocar operações, imaginando que eu tenho um sistema, né, um controle de RH na minha empresa e ele me permite fazer o quê? Ter um controle dos meus funcionários. Tá certo? Tá. Então, agora a gente vai falar de operação. É uma ação que um objeto executa, é uma ordem que faz o objeto agir. Tá? A implementação dessa operação, que a gente vai chamar de método. Beleza, então, nesse primeiro espaço aqui, eu tenho o nome da minha classe, aqui eu tenho os atributos e aqui eu tenho as minhas operações. Uma palavrinha que vocês vão ouvir bastante é o CRUD, para representar operações. CRUD são as operações básicas que a gente tem lá em banco de dados, tá? Depois vocês pesquisem aí também. Aí faltou aqui no caso gravar, alterar, excluir e tem o pesquisar. Vamos colocar aqui fora. Então sempre numa classe vocês vão fazer essa representação aqui. Na UML e também usando lá o diagrama de classe. Primeiro a classe, depois atributos, depois as operações. Então, todas as operações que eu posso ter dessa classe funcionário, voltando lá no meu sistema de RH, eu tenho vamos pensar numa interface de funcionário, onde eu quero fazer os meus controles, eu quero fazer o meu CRUD. Tá? E essa interface tem que me proporcionar fazer o quê? Executar essas operações básicas aqui. Ou seja, gravar, alterar, excluir e pesquisar. O restante de operação também vai da abstração de vocês, beleza? E aí eu sempre vou representar
o nome da minha operação, pesquisar, e vou colocar no finalzinho um abre e fecha de parênteses aqui, ó, um parzinho de parênteses, para representar que é o quê? Que é uma operação, beleza, pessoal? Então, assim que fica representado as ações do meu objeto. O Maicon de Xinguara agora. Classes seriam as operações comuns entre os objetos? Não, então assim, dentro de uma classe, eu tenho, uma classe é um conjunto de objetos. E essas classes, por padrão, elas vão ter o quê? Definidos os seus atributos e as suas operações. Então, classes contêm atributos e operações, beleza? Tá jóia. Continuando. E depois a gente tem aqui, temos evento. Um evento também sendo um dos conceitos da orientação a objeto. Um evento é uma especificação de uma ocorrência significativa que tem uma localização no tempo e no espaço. Trocando em miúdos, seria o quê? Eu tenho aqui um carro parado e depois aqui eu tenho um carro em movimento. Só que nesse período eu tive o quê? Eu tive alguns eventos que me proporcionou essa modificação, né? Esse estado aqui de parado para esse estado em movimento. Então, no meio eu tive o quê? Um evento. Pensem numa situação computacional. Eu tenho lá o meu Skype da vida, eu gosto de dar esse exemplo. Eu tenho um Skype que ele está no estado online. E ele pode ficar também no estado ausente. E tem outros estados também. Ok, então eu posso colocar um evento aqui no centro. Para informar aqui, como que eu faço para modificar o meu status de online para ausente? Eu vou colocar aqui, se eu ficar, eu vou colocar um evento. Se eu ficar mais de 1 minuto de ociosidade no meu computador, ou seja, não mexer com o mouse e não mexer com o meu teclado, aí ele vai mudar de quê? Do status de online para o ausente. Então, nesse período aqui, eu tenho um evento. Um evento que faz eu mudar o meu status, ou o meu estado, né? De parado para em movimento, ok? A gente também chama de evento ou gatilhos, porque são eles que vão fazer o quê? Vão disparar mensagens entre esses objetos aqui. E quando você dispara essas mensagens entre esses objetos, você provoca também algumas ações. Beleza, pessoal? Continuando. Temos a mensagem. Mecanismo de invocação de uma operação. É a forma de conseguir executar um método ou uma operação. Um evento, como eu falei, um gatilho, né? Um gatilho. Ao ser disparado, envia uma mensagem a uma operação de um objeto. Então, eu tenho o evento abrir, um outro exemplo de evento. O evento abrir, ele vai mandar uma mensagem e eu vou conseguir ter esse pacotinho aqui, que é um objeto, aberto, porque ele recebeu uma mensagem, certo? Ele foi provocado por um gatilho, que é um evento. Então, ele recebeu a mensagem e quando ele recebe uma mensagem, esse objeto recebe uma mensagem, ele executa o quê? Executa operações. Tá? Operações. Aí eu posso entender o quê? Que eu posso, se eu mandei a mensagem que eu queria abrir esse objeto, então eu vou executar essa operação aqui de abrir. Então essa mensagem, junto com esse gatilho, esse gatilho, né, que vai ser disparado, então eu disparo o gatilho, ele envia a mensagem e eu provoco o quê? A execução de uma operação. A execução de uma operação que tiver nesse objeto, que for possível de ser realizada neste objeto, nesse pacotinho aqui de presente, tá certo? Ok, continuando. Agora eu tenho o estado. É uma forma com que um objeto de uma classe se encontra em um determinado momento. Vamos pensar lá na classe funcionário, tá? Então, eu tenho uma classe funcionário e eu posso dizer que o meu funcionário, na minha empresa, ele pode ter vários estados, ele pode se encontrar em vários estados. Não é estado do Paraná, estado do Espírito Santo.
É estado assim, ó. Eu tenho um funcionário que ele está no status pendente. Ele está pendente de me entregar algum documento, ele está pendente de horas de trabalho, ou ele está no estado regular. Tá certo? Estado regular, ou seja, ele é um funcionário que segue corretamente, cumpre com as suas obrigações, ele bate o ponto dele direitinho todo dia, então ele está regular, tá? Agora pensando então num objeto aluno, como que seria alguns estados para vocês? Então, um aluno numa instituição, numa faculdade, ele também pode estar pendente de entrega de documento, ele pode estar em dependência, né? Vamos colocar aqui. Ele pode estar com alguma dependência. Ele pode estar matriculado na instituição. Ele pode estar aprovado ou reprovado. Ok? Então, são alguns possíveis estados que eu tenho para falar o quê? De um dos meus objetos ou de uma das minhas classes, tá? E aqui eu tenho um pacotinho que eu mostro os estados dele. Ele pode estar fechado ou ele pode estar aberto também. Isso também é um dos conceitos que nós vamos trabalhar quando nós entrarmos em diagrama de estado, que apoia bastante também durante o processo de desenvolvimento, tá certo? Outro ponto importante, encapsulamento, capacidade do objeto de ocultar os seus dados. Ocultar, deixando visíveis operações que manipulam os dados. Tal recurso propicia segurança e a diminuição do trabalho de manutenção. Por que eu coloquei esse HDzinho aqui? Bom, quando você está no seu computador, usando sua máquina, você nunca vai direto à sua informação que está aqui, tá certo? Existe o quê? Existe uma interface, existe algo que vai te proporcionar a você, vai te permitir ter acesso aos dados que estão aqui dentro, a essas informações, sem que você chegue aqui, abra o seu computador e utilize e mexa nessas informações aqui. Então você tem lá o que? Vamos supor, o sistema operacional de vocês. Através dele você consegue manipular todos os dados que estão aqui dentro do seu HD. Mesma coisa eu posso pensar o que? No meu celular, né? Eu tenho um celular que eu não tenho acesso ao que está codificado nele. Eu tenho acesso ao quê? Eu tenho acesso a uma interface que me permite enviar mensagem, que me permite mandar e-mail, que me permite fazer ligações, né? Tirar foto. Então eu tenho o quê? Eu tenho algo que vai ocultar a minha informação, mas vai deixar visível somente aquilo que eu preciso de fato manipular, tá? Aí esse conceito de encapsulamento, vocês vão entender depois na parte quando vocês tratarem das classes. Como que as classes vão encapsular os seus dados, como que elas vão proteger os seus dados, trazendo o quê? Um pouco mais de segurança e a diminuição do trabalho de manutenção. Ok? Seguindo. Outro conceito importante, a parte da herança. Tá? Então, como que a gente representa isso também quando a gente estiver trabalhando com diagrama de classe? E aí esse conceito, a gente lembra que eu falei no comecinho da aula, ele está lá nas características da orientação a objeto, que é a extensibilidade e a reusabilidade. Você vê, tem um aluno que perguntou, né, complementou, mas a nossa tutora já respondeu para ele. Então, quando eu trato de herança, eu estou falando fortemente dessas características da orientação a objeto. Então, herança representa a propriedade pela qual uma classe pode herdar características e comportamentos. Então, o que são as características? São os atributos, né? E aqui são as minhas operações, os comportamentos. Ok, então o que significa isso de fato? Vamos pensar lá. Eu tenho uma classe funcionário. Funcionário. E aí eu vou fazer uma herança dessa classe funcionário. Porque eu posso ter na minha empresa funcionários internos e funcionários externos. Acho que eu vou pegar o quadro negro para ficar um pouquinho melhor.
senão depois vai ficar apertadinho. Então, vamos lá. Vou pegar o vermelhinho. Então, pensem na classe funcionário. Funcionário. Aí, a classe tem o quê? Tem os atributos, que vão ficar aqui. Atributos e as operações. Certo? E aqui embaixo eu vou ter o quê? Uma classe funcionário. Vamos colocar funcionário interno. Interno. E funcionário func externo. Externo. Também vão ter o quê? Atributos e operações. Agora, quando eu falo em herança, eu tenho que representar da seguinte forma. Faço isso daqui. E eu estou dizendo o quê? Que a classe funcionário interno e a classe funcionário externo, elas são filhas ou, tem vários termos, ó, subclasse ou classes descendentes. Descendentes. Descendentes de qual classe? Da classe funcionário, que é a classe pai, a superclasse. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Então, eu vou dizer o quê? Que na classe funcionário eu tenho todos aqueles atributos que vocês já viram anteriormente. Deixa eu só lembrar aqui. Peraí, funcionário. Matrícula, nome, data de nascimento, CPF, endereço, cidade. Aí vamos supor que todo funcionário interno, ele tenha um exemplo básico, uma comissão, melhor, o funcionário externo tem uma comissão. Peraí, vamos colocar aqui a operação. Operação não, um atributo. Então, ele vai ter comissão, o que vai diferenciar ele do funcionário interno, que não tem comissão. Tá certo? Ele tem o quê? Controle, ele tem controle de ponto. Ele tem uma pontuação. Uma premiação lá, uma premiação interna. Então, eles vão ter atributos diferentes. Porém, os dois, tanto o funcionário interno quanto o funcionário externo, eles estão herdando. Então, a gente faz a leitura assim. Estou saindo desse genérico. Esse genérico. Estou indo para quem? Para uma classe especialista. Especialista. Vamos abreviar aqui. Professora, eu não entendi nada. Vamos explicar um pouquinho melhor? Eu tenho a classe genérica, classe pai ou superclasse, como quiserem chamar. Mas, quando a gente estiver falando dentro da modelagem orientada a objetos, vamos tratar de superclasse ou classe pai. Ok, então ele tem essa classe pai, tem todos os atributos que nós falamos anteriormente. Matrícula, nome, data de nascimento, CPF, endereço e cidade. Eu quero dizer o quê? Que essas classes filhas, elas vão herdar todos esses atributos, as classes filhas, vão herdar todos os atributos da classe pai. Ou seja, elas podem reaproveitar, fazer a reusabilidade, tá? Reusabilidade. Aí depois falamos das operações também, que seria o CRUD, né? Operações básicas. Então, as classes filhas, elas também terão todas as suas operações básicas. Mas, como eu falei, se elas se especializaram, o que eu posso ter? Eu crio classes filhas para fazer o quê? O reaproveitamento do pai, porém, eu posso criar as particularidades delas. Então, elas vão ter o quê? Particularidades, vão ter atributos e comportamentos próprios. Ou seja, na classe funcionário interno, eu coloquei que ele tem uma pontuação, uma premiação interna. E a classe funcionário externo, eu coloquei que ele tem uma comissão. Então, ele tem um atributo já diferenciado, um atributo que ele é calculado de forma diferente também um do outro, tá certo? Então, o que a gente pode explicar um pouquinho mais? Eu saio do genérico, uso o pai aqui e também faço a minha especialização, me torno mais particular,
tá certo? E aí, o que eu vou fazer na parte de operação? Eu uso o CRUD, que é o pesquisar, alterar, cadastrar. Vamos de novo. Cadastrar, alterar, excluir e pesquisar. E eu posso ter também aqui, além dos atributos, eu posso ter operações próprias. Bom, se eu falei que eu tenho na classe funcionário interno mais um atributo pontuação, eu posso criar uma operação chamada calcular operação. E aqui eu posso criar um atributo, uma operação chamada calcular comissão. Então, eu estou fazendo o quê? Estou especializando as minhas classes filhas. Eu estou reaproveitando o que o pai tem e estou também fazendo a minha especialização, ou seja, o reaproveitamento, tá certo? E isso é muito importante onde? Durante a minha programação. Para eu não ter que ficar lá reinventando a roda, eu faço o quê? Eu crio essa classe pai e depois faço o reaproveitamento nas classes filhas, só criando aquilo que eu quero de fato especializar. Beleza, pessoal? Se não entendeu, manda a perguntinha de vocês. O professor Anderson trouxe um chazinho, uma aguinha, não sei o que ele trouxe para mim aqui. Obrigada, hein? Continuando então, pessoal. Próximo. E aí a gente vem, quando a gente trabalha esse conceito de herança, a gente já entra também num conceito bem crítico, né? Que é o conceito de polimorfismo. Tá? Aqui tem uma pequena historiazinha para ficar na cabeça de vocês. Polimorfismo, uma mesma operação com um comportamento distinto para classes diferentes. Então vamos pensar. Eu tenho uma mensagem, tá? Que vai ser o quê? A chegada da noite. Chegada da noite. Aí, esses objetos aqui, ó, eles vão, a mensagem que eles receberam é o quê? Ó, pessoal, chegou a noite. Qual que vai ser o comportamento de cada um desses objetos? Vamos pensar. Eu hoje estou aqui cansada, com um pouco de falta de ar. Chegou a noite, eu já quero fazer o quê? Eu já quero dormir, né? Eu quero ir para minha casa, eu quero descansar. Agora, a Fábio e o Celso aqui do estúdio, eles vão querer o quê? Eles vão querer ir para balada, né? Vão querer sair para um barzinho. E eu, como estou mais cansado, só vou querer dormir. Então, traduzindo, eu tenho uma mesma mensagem, uma mesma operação, porém com comportamentos distintos para classes diferentes. Classes diferentes. Eu estou velha já, né? Vamos me caracterizar como uma velha e eles são os jovens aí, querem fazer o quê? Querem ir para a balada. Beleza? Agora, trocando em miúdos e tentando trazer isso para o meio computacional. Se eu criei lá a minha classe... Opa! Dá para voltar meu rabisco? Acho que não dá, né? Se eu criei lá uma classe, qual foi o exemplo? Classe de funcionários, eu vou fazer o quê? Eu vou querer reaproveitar tudo que eu tenho na classe pai, certo? Então, se eu quero reaproveitar, eu vou fazer também o quê? Um polimorfismo. Como eu falei, eu vou criar operações básicas, seguindo o CRUD. Alterar, cadastrar, excluir. Eu posso ter na classe pai uma operação chamada salvar, né? Ou cadastrar. Então, vamos entender como é sendo uma mensagem, né? É sendo a minha operação. Mas quando eu for utilizar na minha classe filha, eu posso fazer uma implementação diferenciada daquilo que está na classe pai. Então, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma herança, porém tratando o polimorfismo, que são o quê? As várias formas, tá? Tem uma operação e vou tratá-la de forma diferente para determinada classe. Então, se eu usei na classe pai, funcionário, eu usei uma operação salvar, na classe filha, funcionário interno, eu posso fazer uma implementação diferente, mas utilizando a mesma operação. Esse conceito também, pessoal, fica mais claro quando vocês conseguem implementar isso de fato e ver lá no código de vocês isso funcionando, tá? Vocês criarem as classes de vocês, fazerem lá uma herança, né, um extend, dependendo se forem utilizar aí o Java, o C#, faz um extend e consegue aí aproveitar, né, fazer dessas classes criadas para o pai, fazer um reaproveitamento nas classes filhas, tratando assim o polimorfismo, ok? Continuando. Agora é hora de vocês trabalharem um pouquinho. Bom, a gente tem algumas atividades que elas são sequenciais aí. Deixa eu ver, acho que são 3. 1, 2, 3, 4. Então, vocês têm 4 atividades, são bem facinhas.
Eu vou dar um tempinho para vocês, que é o tempo de eu beber água e olhar as perguntinhas de vocês e já volto, tá bom? E aí, pessoal, conseguiram fazer a atividade?
Bom, deixa eu só falar o nome de alguns polos que fizeram a primeira atividade e também a segunda. Ituiutaba, Alagoinhas, Umuarama, Araguaína e a segunda atividade, Quixeramobim, Alagoinhas, Uruguaiana, Santa Luz e João Pessoa. Então foram todos esses polos aí que contribuíram para a nossa atividade. Aí temos uma pergunta, pessoal de Curitiba. É possível criar uma classe herdando atributos e métodos da classe filha? Já vou mostrar no quadro isso daí, tá? Vamos lá no quadro então, pessoal. Vamos fazer a atividade. Qual conceito de orientação a objetos você aplicaria para esta imagem, onde tem uma pessoa parada e depois uma pessoa que passou a caminhar. Então, esta parada e depois ela passou a caminhar. Bom, essa questão já coloquei em outro semestre, o pessoal às vezes fala que está correta a parte de eventos, né? Porque ela deu uma margem para dupla interpretação e também estado. Se for, vamos dar para ela os dois sentidos, tá? Se ela for estado, seria o quê? Porque eu estou passando de parado para caminhando. Isso que está escrito, né? Caminhando. Ou também posso dizer que é um evento, porque para que eu mude desse estado para este estado, eu precisei acionar o quê? Um gatilho aqui. Tá? Acionei um gatilho e ele fez o quê? Ele executou esse evento que fez eu mudar de parado para caminhando, beleza? Então, podem considerar as duas alternativas como correta, beleza? Seguindo. Observando as imagens abaixo, qual classe é possível abstrair? Então, o que eu tenho? Eu tenho um engenheiro aqui, tenho um dentista e tenho um pintor. Então, eu posso classificá-los, né? Ou seja, colocar eles dentro de uma classe de profissões, tá certo? Beleza, continuando. Quando chega a neve, algumas pessoas saem para brincar e outras pessoas preferem ficar em casa. Ponto, né? A qual conceito essa situação é aplicada? Então, é a mesma história da chegada da noite. Então, eu tenho uma mensagem, porém, alguns objetos, eles têm o quê? Os seus comportamentos diferenciados, tá? Então, eu vou chamar o quê? De polimorfismo. Polimorfismo. Beleza, então. Continuando. Quais as classes você consegue abstrair observando a imagem abaixo? Então, eu tenho aqui um ônibus, uma mocinha andando de motoneta, né? Aquelas motinhas antigas, e aqui também uma bicicleta. Então, eu posso classificá-los posso dizer que eles fazem parte de uma classe de veículo. Ok? Bom, eu queria que voltasse a pergunta do aluno, tá? Quando a gente falou, vou botar o quadro negro, quando a gente falou ali da parte de herança, a gente pegar o quadro limpinho, né? A gente falou o quê? O que é a pergunta dele? Professora, é possível criar uma classe, vamos colocar assim, estou criando uma classe, herdando atributos e métodos de uma classe filha? Não, pessoal. Então, pensa lá, eu tenho uma classe aqui, classe A. E aqui eu tenho uma classe B. Se eu estou falando que ele está herdando, então ele já vai herdar de quem? Do pai. Então, independente se está em cima ou se está embaixo, a ordem não importa. Se eu herdei, vai ser sempre do pai. É só fazer analogia aí com a nossa situação real, nossa situação do mundo real também. Então, o pai, ele não herda nada dos filhos, tá? Porque quem vem primeiro? O pai vem primeiro, ele é construído primeiro, e depois o filho vem a ser construído a partir do pai, tá? Então, o que está herdando, independente, é bom mostrar esse desenho, independente se está em cima ou se está embaixo na sua representação, se tem essa setinha aqui, ó, de generalização. Então, na ferramenta que vocês vão utilizar comigo para fazer a modelagem, ela tem o nome de setinha de generalização, que serve para a gente representar a herança, tá? E nessa representação,
Eu tenho aqui o pai, né? E aqui eu tenho o filho. Então, se essa classe está herdando características e comportamentos desta classe, então esta classe sempre vai ser o pai dela. Beleza? Se eu entendi bem a pergunta, é isso daí são esses conceitos que a gente tem que tratar. Então, independente se a classe pai, no seu desenho, na sua modelagem, se a classe pai ou a classe filho está embaixo, melhor, se a classe pai está aqui ou a classe pai está aqui, porque a setinha está invertida, eu sei que se eu estou herdando, é porque eu estou herdando do pai, tá? Mas a classe filha, ela pode ter outras classes também, que estão herdando dela. Aí uma classe filha vai ser pai, só que dessas classes aqui. Ok? Então tá bom. Se não entendeu, depois a gente tem mais tempo, tem o fórum também para a gente trocar ideia. Beleza, pessoal? Bom, então é só para a gente continuar um pouquinho. A gente tem aí um conceito também que é análise e projeto orientado a objetos. Então eles foram derivados dos conceitos da programação orientada a objetos. Então eles vieram depois, abordando o desenvolvimento de sistemas de uma maneira o quê? Inovadora, que seguindo o quê? Esse paradigma da orientação ao objeto. E aí temos o quê? Vamos entrar um pouquinho nessa parte da UML. E aí vou lembrando do que a gente tratou no semestre passado, quando nós falamos de alguns processos de desenvolvimento, a gente tinha aqui nesse slide o quê? O RUP, que a gente representou, que a gente utilizou, falando em processos iterativos, e a gente falou que nesse momento aqui, ó, de análise e design, é que entrava quem? É que entrava a UML, que a gente trataria todos aqueles diagramas da UML aqui nessa fase. Porém, ele era o quê? Ele era importante em todas, nas demais disciplinas também do RUP, tá certo, pessoal? Então, continuando. Métodos de orientação a objetos. Esse slide é para representar o quê? Que a gente, para a criação da UML, a gente pôde ter várias contribuições, não só dos 3 amigos, né? Aqui, esse aqui e esse, cadê o outro? E o Bush aqui em cima. Então, além dos 3 amigos, outras pessoas também foram importantes para a criação da UML. Então, cada um veio o quê? Com seus métodos, com seus conceitos e veio para agregar informações para daí sim a gente poder chegar a ter a criação da UML. Beleza? E ela o quê? Ela vem se evoluindo também a cada dia. Então, ela também não parou na primeira versão. Então, continuando esse estudo, cada um foi lá e deu as suas ideias e continuaram também a acrescentar novos conceitos. Tá certo? Beleza, então a UML, na década de 90, os 3 amigos, Bush, Rambaud e o Jacobson, motivaram-se para criar uma linguagem, tá? Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de modelagem unificada, unindo as melhores características dos métodos citados. E criaram quem? Criaram a UML para nos apoiar no processo de desenvolvimento. Beleza? Continuando. Então, uma definição da UML. É uma linguagem gráfica para visualização, especificação, construção, documentação de artefatos de sistemas, sistemas complexos de software. Então, eu posso utilizar, respondendo também já uma pergunta de um aluno, eu posso utilizar a UML para trabalhar com sistemas simples ou sistemas complexos. Tá certo? O que eu falei no começo da aula. Quando eu utilizo a UML para apoiar o meu processo, eu tenho que pensar em como a minha empresa está organizada, em como que a minha empresa suportaria a utilização da UML. Tá certo? Porque a gente não pode fazer o quê? A gente não pode engessar, pegar lá os 14 diagramas da UML e no primeiro projeto eu querer criar todos. Aí pensa vocês, um projeto de 1 mês e você tendo que fazer 14 diagramas da UML. Então a gente sabe que é uma coisa inviável, tá? Então não faça disso daqui uma religião para você seguir à risca. Faça isso aqui um apoio no seu projeto de desenvolvimento. Nem religião, né? A gente tem que ter ao pé da letra, né? Continuando então. Então são algumas definições do Bezerra.
é uma linguagem visual para modelar sistemas orientados a objetos. Então, eu não vou utilizar o ML para sistemas que sejam sistemas que seguem uma linguagem estruturada, tá certo? Independente tanto de linguagem de programação quanto de processo de desenvolvimento. Então, você usa na sua empresa um processo lá que é o cascatão. Professor, eu tenho esse processo na minha empresa, eu posso utilizar o ML? Claro que você pode. Eu trabalho exatamente como o RUP trabalha. Eu posso utilizar a OML? Pode. Então, vai depender o quê? De como você conhece esse conceito, conhece os seus diagramas e como que isso vai apoiar, tá? Então, pense na OML como algo para apoiar. Apoiar o desenvolvimento do seu software e não algo para complicar o seu processo, beleza? Visões da UML. Então, essa imagem é uma imagem criada no RUP, tá? E eles que definiram, né, esse conceito de arquitetura 4+1. E que ele dá o quê? Como que a UML pode tratar as várias camadas, as várias visões durante o processo de desenvolvimento, tá certo? Então, é visão de projeto, processo, implantação e de implementação. E aqui, bem na parte superior, em cima desses quatro retângulos, a gente tem a visão aqui de caso de uso, que no caso é o próximo assunto que nós vamos tratar na próxima aula, tá certo? Então, a OML serve para apoiar essas 4 visões, mais a visão de caso de uso, que é a visão externa, que é a visão que o cliente vai poder identificar, conseguir enxergar através de diagramas e documentações quais são o quê? As funcionalidades que você conseguiu abstrair através de uma entrevista, através de um e-mail, tá certo? Próximo. E aqui a gente tem o quê? Tem esses diagramas da UML, que são separados em estruturais e comportamentais. A UML hoje está na versão 2.4, a versão mais homologada, né? Mas nós estamos trabalhando ainda com a versão 2.2, tá? Mas fiquem à vontade para fazer novas pesquisas. Entre lá no site da OMG, tá? E já podem conhecer também alguns novos recursos que existem. Neste semestre nós vamos ver o quê? O diagrama comportamental, que é o diagrama de caso de uso, e também o diagrama estrutural, que é o diagrama de classe. No próximo semestre, se Deus quiser, eu vou estar de licença para receber minha filhinha, então vocês vão conhecer os outros diagramas com outros professores, tá certo? Mas também fiquem à vontade para já pesquisar, já procurarem para a próxima aula a ferramenta ASTA para nós trabalharmos, porque na próxima aula nós vamos fazer o diagrama de caso de uso, já utilizando essa ferramenta aqui, que é o ASTA Community, na versão free, para vocês criarem esses diagramas. E o ASTA vai servir para vocês criarem todos esses diagramas da UML, tá certo? Continuando. E aqui eu vou contar um segredo para vocês, ó. Lembra que eu falei para vocês lá dos 3 amigos? A gente tinha o quê? O Bush, o Rambo e o Jacobson. Então, aqui mostra o quê? Um laboratório da Rational, onde foi abstraído todas as informações, ó, dos 3 amigos, para gerar quem? Para gerar o ML. O ML que para muitos é o quê? É uma perda de tempo, é uma coisa engessada, é uma coisa que não agrega ao meu processo. Mas para aqueles que estudam a fundo, que conseguem identificar o porquê de cada um dos diagramas, da existência de cada um desses diagramas, ele consegue fazer o quê? Bom, eu sei que para esse projeto aqui, vai me agregar, vai me ajudar eu utilizar o diagrama de caso de uso, o diagrama de classe e o diagrama de sequência. Então, ele se prepara e consegue criar para esse projeto esses diagramas com o intuito de apoiar, tá certo? Aí ele pode pensar que para um projeto de 1 ano, ele queira utilizar mais diagramas ainda. Ou ele pode pensar que para um projeto de 1 mês, eu não vai dar tempo de fazer nenhum diagrama. Então, pense dessa forma. Não como algo engessado, algo que venha complicar a sua vida, mas algo que venha agregar, tá certo? Então, estudem e pensem em como vocês podem trabalhar com o ML no dia a dia de vocês na empresa, tá certo, pessoal? Bom, então eu paro por aqui, né? Já estou com falta de ar
E tudo de bom para vocês. Tenham uma excelente prova, né, que é daqui a pouquinho. E até a próxima aula. Venham animados, com ferramentas já instaladas, para a gente fazer a nossa prática aí dos diagramas de caso de uso. Um grande abraço a todos.